Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai aprender como calcular a unidade de custo operacional de um procedimento. A gente vai ver isso, como faz esse cálculo, o que que é, para que que serve aqui no vídeo de hoje. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho de notificações. Toda semana eu estou enviando vídeo aqui para o canal com muito conteúdo. E em breve vem aí aulas completas para você assistir. Também deixe o seu like é muito importante aqui para o vídeo. E compartilhe, claro, o vídeo para quem precisa assistir. Então vamos lá, vamos direto para o conteúdo, sem enrolação. O que que é a UCO? Para que que serve a UCO? Vamos ver de acordo com o que a tabela fala para a gente, tá? A tabela diz o seguinte, lá nas instruções gerais, a unidade de custo operacional, ela incorpora depreciação de equipamentos, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguéis, folha de pagamento e outras despesas comprovadamente associadas aos procedimentos médicos, tá? Ele foi criado, né, a unidade de custo operacional foi criado para os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Mas vocês vão ver lá em outros capítulos da tabela que tem procedimento com UCO também. Por exemplo, a gente tem um raio-x. Raio-x, se você for ver lá na composição do cálculo do raio-x, a gente tem aqui no canal um vídeo mostrando como faz o cálculo do raio-x, vou deixar aqui no card para você poder ver. A gente tem a unidade de custo operacional, porque a gente tem aí o aparelho de raio-x. Quando a gente vai fazer uma, um cálculo de tomografia, por exemplo, a gente também tem o custo operacional, porque a gente tem lá o aparelho da tomografia. E assim lá na cirurgia, quando a gente tem alguma cirurgia feita por via de vídeo, a gente tem lá o aparelho, né, de vídeo, então a gente tem lá o custo operacional, diversas cirurgias, tem aí custo operacional lá no seu cálculo. Então, a gente tem esse importante ator de que vai compor, né, o cálculo, né, porte, UCO. A gente já falou sobre o cálculo do porte aqui no canal. Vou deixar aqui no card também para você poder assistir. A gente falou anteriormente, a gente está falando sobre UCO agora, que vai compor aí o cálculo de diversos procedimentos da tabela CBHPM. Então, a UCO serve para isso, mas não confundam, materiais, medicamentos, é a parte, está lá no contrato, tem que olhar no contrato se é simples, se é Brasins, a UCO não remunera materiais e medicamentos. Então, se você está aí fazendo o cálculo e o procedimento tem materiais e medicamentos, tem que olhar no contrato como vai fazer esse cálculo, beleza? E aí, como calcular a unidade de custo operacional? Primeiro, a gente tem que ver qual CBHPM está contratada, né? A gente tem lá 2008, 2010, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Qual CBHPM está contratada para esse faturamento, nesse contrato com essa operadora de saúde? Por quê? Porque de uma CBHPM para outra, o custo operacional de algum procedimento pode modificar. Então, a gente precisa ver qual CBHPM, tá? Verificar também qual comunicado oficial será utilizado para cálculo. Por quê? Porque lá no comunicado oficial vai vir o valor de uma UCO, tá? Lá na tabela vai mostrar, a gente vai ver aqui daqui a pouco a quantidade de custo operacional do procedimento e o comunicado oficial vai mostrar para a gente o valor de uma UCO. Então, o custo operacional, nessa unidade de custo operacional, ela vai sofrer reajuste através dos anos, né? Essa correção todo ano, a gente tem um novo valor de custo operacional, porque a gente tem aí o reajuste pela inflação que acontece nos portos, como a gente falou no vídeo anterior, e acontece também com a UCO, tá? E a gente tem que verificar o custo operacional do procedimento lá na CBHPM, né? Cada o procedimento que tem o custo operacional tem lá
informando, a gente vai ver aqui na próxima tela. E verificar a UCO do comunicado oficial, como a gente já falou aqui. Todo ano a gente tem essa nova UCO. Então, por exemplo, o contrato vai dizer CBHPM 2008, UCO 2009, entendeu? Então tem isso. CBHPM 2008, plena, ou seja, é o porte UCO de 2008. CBHPM 2012, UCO mais 10%, ou seja, o UCO de 2012 mais 10%. CBHPM 2014, UCO 2013 menos 5%, ou seja, é o custo operacional de 2013 menos 5%. Então, tem todas essas variáveis para a gente prestar atenção na hora de fazer o cálculo. É claro que, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente precisa ali já ter todas as ferramentas para poder, né? Geralmente, quem tem sistema já vai estar cadastrado no sistema, mas quem não tem sistema, quem precisa das tabelas, pode entrar lá no www.portaldofaturamento.hospitalar.com. O link está aqui na descrição desse vídeo e você vai lá, acessa na parte de download e pode baixar todas as tabelas CBHPM e os comunicados oficial de todos os anos para poder ver, né? Gente, calcular a UCA é muito simples. Você vai lá no procedimento aqui, na tabela, ó, tem esse procedimento aqui, e vê a coluna de custo operacional. E você vai ver aqui, ó, 2,999, e você simplesmente vai multiplicar pelo custo operacional, pela UCO do comunicado oficial. O comunicado oficial está aqui. A unidade de custo operacional do comunicado oficial, ela fica lá no rodapézinho do comunicado oficial. Então, é só você fazer essa multiplicação. 2,990 por 21,89 ou 9,500 por 21,89. E aí vai ter qual custo operacional tiver aqui. Então, cada ano vai ter o seu custo operacional indicado. E aí, pega o custo operacional, soma com o porte que você já calculou, porte mais lucro. No caso de procedimentos que contêm filme radiológico, a gente vai somar porte mais lucro mais filme. Tem vídeo aqui no canal falando sobre procedimentos com filme radiológico. É muito simples fazer esse cálculo de custo operacional, não é difícil, tá? A gente tem um curso completo de CBHPM aqui no Portal do Faturamento Hospitalar, curso que eu ministro, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo o link, é só você acessar e ter acesso. Tem tanto a aula de instruções gerais, onde você aprende as instruções gerais da tabela, quanto o curso completo de CBHPM, CBHPM 2.0, está aqui no link na descrição desse vídeo. É online, tem certificado, tem material, você pode assistir. Agora, tem algumas regrinhas que a gente precisa considerar para calcular o UCO, tá? É simples de calcular? Mas tem outras regrinhas. Primeiro, desconto ou acréscimo contratual, que eu já comentei aqui nesse vídeo. Desconto ou acréscimo contratual é de até 20%, para mais ou para menos. Vem lá no contrato escrito, então pode vir assim, UCO mais 10%, UCO menos 7,84%, UCO mais 9,81%. Pode vir assim. Então, o valor que você encontrou lá, você vai somar esse percentual ou diminuir o percentual de acordo com o cálculo que você estiver fazendo ali. Tá? A versão da CBHPM contratada, eu também já comentei aqui no vídeo, tem que verificar a versão da CBHPM que a gente está contratada, se é 2008, 10, 12, 14 e assim por diante. Escalonamento de exames simultâneos. Alguns procedimentos em determinadas edições da tabela, ele delimita ali nas observações do procedimento o escalonamento dessa UCO. Então, por exemplo, se você fizer duas tomografias ao mesmo tempo, em duas áreas, né, ou mais, a primeira será 100% da UCO e as demais 70% da UCO, né? Ou você fizer duas ressonâncias ou mais, a primeira será ali
100% e as demais 70% da UCO. Tem essas regrinhas que a gente precisa prestar atenção. Abaixo do procedimento, você tem lá observações e você consegue ali ver essas regrinhas. Se não tiver regra, é porque é só multiplicar e está tudo bem. Tá? Então, essas regras específicas, né, dos procedimentos, elas são muito importantes para a gente não ter glosas no faturamento, tá? Então, verifiquem as regras, tanto as instruções gerais quanto as regras específicas, observações dos procedimentos, para fazer um cálculo correto, assertivo, e a gente não ter glosas, porque ninguém quer ter o retrabalho de ficar fazendo recurso de glosa, né? Assim, é muito chato. Você fez, né, o faturamento, depois ter que ficar fazendo recurso de glosa, ter esse retrabalho, ninguém quer ter. Então, vamos fazer corretamente. Fica aqui comigo no portal do faturamento hospitalar, que eu sempre estou aqui trazendo muita informação, muitas dicas para você, e também lá no meu Instagram, @portal do faturamento hospitalar, falando sobre muitas dicas sobre faturamento para a gente poder aprender muito mais e fazer o faturamento correto. Ah, lá no portal do faturamentohospitalar.com você também encontra cursos, aulas, vídeos, e-books, apostilas, materiais e muita informação sobre faturamento hospitalar. Então, acesse o site, o link está na descrição desse vídeo e fique aqui comigo ligado, porque tem muita novidade chegando aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai conversar sobre as tabelas oficiais da ANS. Então, se você está chegando hoje aqui no canal, já clica aqui em se inscrever, tá? Ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo, tá vindo novidade aí. E se você não ativar o sininho, o YouTube não tem como te avisar que tem vídeo novo chegando. Ah, melhor ainda, deixe o seu like ajuda muito esse vídeo, e o seu comentário aqui. Me conta de onde você é, qual o faturamento que você trabalha, se é de hospital, de clínica, de laboratório, de consultório, de empresa de faturamento. Me conta aí da onde você é, da sua cidade, enfim. Me conta aqui nos comentários. Então vamos logo lá para o conteúdo. Vai falar hoje sobre essas tabelas oficiais da ANS, que são as tabelas TUS. Sim, as tabelas TUS lá no padrão TIS da ANS. A ANS, gente, é Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, vai apresentar lá no padrão TIS, no seu componente de representação de conceitos em saúde, suas tabelas oficiais, que são as tabelas TUS que a gente usa no faturamento. Tem até tabela que existe, só que você usa todo dia no faturamento e não sabia que tinha uma tabela para isso, tá? E você pode baixar lá no site da ANS de graça para o seu computador, que são as tabelas 18, que é as tabelas de taxas e diárias, a tabela 19 de materiais de OPME, a tabela 20 de medicamentos, a tabela 22 de procedimentos e eventos em saúde e as demais terminologias, né? As tabelas de 23 a 87. A tabela TUS, né? As tabelas TUS, elas vão padronizar aí as codificações e as informações que a gente vai utilizar para o preenchimento das guias, né, do faturamento, dos sistemas de faturamento, tudo isso que vai compor esse banco de dados de atenção à saúde, que é utilizado, materiais, medicamentos, taxas e outras coisas que a gente preenche lá na guia, que, por exemplo, tipo de conselho profissional, se é de medicina, de enfermagem, de psicologia, tem uma tabela para isso. E você nem sabia, provavelmente, mas existe. E aí você tem como baixar tudo isso lá no site da ANS. Então a gente vai ver como a gente baixa essas tabelas para o nosso computador. Printei aqui para mostrar para vocês. Você vai entrar lá no gov.br da ANS, tá? E vai lá em espaço
do prestador de serviço de saúde. Vai clicar em espaço do prestador de serviço de saúde e vai abrir lá a tela dos serviços. Então, tem lá o padrão TIS, tem sobre contratos, tem sobre central de atendimento aos prestadores, enfim. Você vai clicar aqui, ó, padrão TIS para troca de informações em saúde suplementar. E aí você vai baixar a versão mais recente. Então, você vai clicar nessa última versão que vai aparecer aqui, né? Essa aqui é massa, mas a gente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já tem a versão maio, se eu não me engano. Então, a gente já tem aqui, clica, baixa, e a gente já pode ter acesso a todos os componentes do padrão TIS. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando e comentando sobre o padrão TIS e para que serve cada componente, tá? E o componente que a gente vai baixar com as tabelas é o componente de representação de conceitos em saúde, né, que é a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, a TUS. É um arquivo zip, o arquivo é bem grande, então você tem que clicar, esperar ele baixar e descompactar esses arquivos. Cada componente desse serve para uma coisa. Num próximo vídeo, comenta aqui embaixo se você quer que eu grave um próximo vídeo falando sobre cada um desses componentes. Então, cliquei aqui nesse arquivo zip, que é um arquivo grande, né? E ele vai baixar para o meu computador. Baixou, eu vou descompactar esse arquivo, né? Vou clicar lá com o botão direito, vou extrair os arquivos, e aí eu vou ter uma pasta com todas essas tabelas aqui, com todas essas informações. Vocês podem ver que eu tenho a tabela 20, 22, 18, a tabela 19 eu tenho dentro de outra pasta, porque eu tenho dois arquivos. A tabela 19, que é de materiais OPME, é uma tabela gigantesca, então ela é dividida em dois arquivos. E aí você tem que entrar nessa pasta aqui e utilizar, né, ver ali a tabela, qual a parte da tabela que está o item que você quer procurar, tá? Ela tem tanto em PDF quanto em Excel, né? O que facilita para muitos profissionais aí, né? Tem gente que gosta de usar em PDF, tem gente que prefere em Excel. Excel é melhor para você fazer a importação desses dados para um sistema, né? Sistemas vão ler esse arquivo Excel, importar esses dados. É importante, sempre que tiver uma nova versão, né, da TIS, uma nova versão da tabela da TUS, é você baixar essas tabelas, porque procedimentos, materiais, medicamentos e taxas são incluídas, né? Não podem ser incluídos, podem ser excluídos, podem ser modificados. E aí, quando você tem essas tabelas sempre atualizadas, você não corre o risco de cobrar, por exemplo, um produto que está descontinuado, um medicamento que está descontinuado, um material que está descontinuado, um procedimento que está descontinuado. Isso é muito, muito bacana para o faturamento estar sempre atualizado. Então, você tem aí todas essas tabelas para você consultar para que você quiser. É só você ir lá no site da ANS e baixar. E claro, gente, a gente tem essas outras terminologias, lembra que eu falei aqui? Que a gente tem aqui, ó, demais terminologias. São todas as informações que a gente utiliza para preencher a guia TIS. Por exemplo, eu tenho uma tabela só com todos os CBOS dos médicos e profissionais da saúde. E eu vou ter o número do CBO mais a qual profissão pertence aquele CBO. Dentro dessas demais terminologias, eu vou ter essa tabela, a tabela 24. Eu vou ter também a tabela 23, que é caráter de atendimento. Se é eletivo ou urgência, isso a gente usa muito na guia TIS. Eu também vou ter a tabela 25, que é o código de despesas, se é gases medicinais, se é medicamentos, se é materiais. Eu vou ter uma tabela só para isso. Assim como vou ter uma tabela para terminologia de conselho profissional, como eu falei, né, no início do vídeo. Se é
farmácia, se é de enfermagem, se é fonoaudiologia, se é psicologia, se é medicina. Então, dentro dessas demais terminologias, eu vou ter todas essas tabelas com todas essas informações, e até informações que você pode até nunca ter ouvido falar, tá? E outras que você usa no seu dia a dia e nem sabia que tinha essas tabelas. Então, é muito importante você baixar esses materiais para você estar sempre atualizado do que está rolando no faturamento. É claro, gente, que essas tabelas oficiais, elas não trazem valores e nem preços dos itens apresentados, tá? Elas apresentam apenas a padronização da codificação e da informação. Ou seja, aquele código é o padrão de cobrança, aquele termo é o padrão de cobrança. Então, é só para padronização da codificação e da informação, tá? Não tem valor, não tem preço de matmed, de materiais, medicamentos, de taxa, de nada. É só código e descrição. Também você vai encontrar ali quando foi incluído, né, o procedimento, enfim. Os valores e os preços dos itens, eles são negociados diretamente entre o prestador e a operadora. Então, os valores você vai encontrar lá no seu contrato com a operadora, lá no anexo do contrato, geralmente vem no anexo, né? Todas as informações das tabelas contratadas, dos valores de consulta e os parâmetros de remuneração para você fazer o cálculo dos materiais, medicamentos, taxas, procedimentos, enfim. Então, tabelas oficiais da ANS é para padronização da codificação e da informação, é para a TUS. E valores é no seu contrato com a operadora de saúde, ok? Gostou dessa informação? Compartilhe esse vídeo com todos os profissionais aí do seu faturamento, com seus amigos que você sabe que são faturistas, tá? Lembrando que lá no site portaldofaturamento.hospitalar.com tem cursos, aulas, vídeos, e-books, apostilas, materiais disponíveis para você baixar também gratuitamente. Lá na parte de download, você encontra muita informação e muito material gratuito, como e-books e, né, documentos de planilhas e modelos de solicitação de credenciamento e muito mais. Tá? É um site que está crescendo cada vez mais, tem até a parte agora de recepção, com muita informação para recepção. Então, compartilha lá o site com o pessoal da recepção, do pré-faturamento, do faturamento, e muita informação. O site está crescendo e está agregando muito conteúdo para você, tá? Então, é claro que eu te espero no próximo vídeo. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal e lá no meu Instagram também, @Portal do Faturamento Hospitalar. Ok? Até lá. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai falar sobre a cobrança de honorários. A gente vai analisar, vou analisar aqui com vocês uma cobrança de honorários, tá? Na guia de honorários, né? No caso, para paciente internado. Então, se você está chegando aqui no canal hoje, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Toda semana estou enviando vídeo, toda segunda-feira estou enviando vídeo. Tá vindo novos vídeos, novas atualizações, novas novidades para vocês aqui no canal. Deixa o seu like também aqui nesse vídeo, é muito importante o seu like para o vídeo. Então, eu já te agradeço. Quero começar o vídeo até agradecendo a vocês por todos os comentários, por todas as mensagens que eu recebo aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, @Portal do Faturamento Hospitalar, me segue, envia mensagem lá, tem também muito conteúdo diariamente lá no Instagram. Então vamos lá ver aqui uma cobrança de honorários. O que é a guia de honorários? Para a gente começar,
Guia de honorários. A guia de honorários é utilizada para cobrança de honorários diretamente pelo profissional. Ou seja, o médico é credenciado na operadora de saúde, ele faz a cirurgia no hospital, lá, marca, autoriza-se a cirurgia, marca a cirurgia, faz a cirurgia lá no hospital, e aí o hospital vai cobrar a conta hospitalar, ou seja, as diárias, as taxas, materiais, medicamentos, etc. E o médico, ele vai cobrar os honorários do serviço dele para a operadora de saúde no credenciamento dele. Então, tem esses dois tipos de cobrança aí. Então, a guia de honorários é para cobrança ou dos honorários diretamente pelo profissional. A guia de honorários ela só pode ser vinculada à guia de solicitação de internação. Então, a guia de solicitação de internação vai ser autorizada lá pela operadora de saúde, e aí essa guia de honorários vai ser vinculada a essa guia de solicitação de internação através da senha. Então, a gente vai ver tudo aqui agora. A gente vai dividir a guia de honorários em três partes: as partes administrativas das informações do local onde foi feito o procedimento, do credenciado e do paciente, as informações de cobrança e as informações dos executantes. Então, a gente começa aqui já com as informações de autorização, que são as primeiras informações que a gente vê aqui na guia de honorários. Vou deixar aqui no card para vocês um vídeo colocando ali passo a passo, um vídeo que tem aqui no canal falando sobre autorização, trabalhar com honorários médicos, tá? Então aqui a gente já tem, ó, guia de honorários somente para pacientes internados. Temos aqui o número da guia, o número que a gente cria para poder digitar a guia, para poder botar no sistema, a ANS da operadora de saúde, tá? Que tem aqui, e o número da guia de solicitação de internação, que é a guia que essa guia de honorário está vinculada a essa guia, que é a guia de solicitação de internação, e a senha autorizada pela operadora de saúde para essa internação, para poder ocorrer, né, a cobrança desses procedimentos, os procedimentos que foram realizados aqui na guia, e também lá na conta hospitalar, né, os materiais, medicamentos, as taxas e tudo mais. Nesse vídeo que eu deixei no card para vocês, eu comento como é que funciona essa questão de faturamento de honorários, o que é necessário, quais informações são necessárias para fazer esse faturamento, por quê? Quando a gente está fazendo o faturamento do médico, ou seja, é o médico que ele é cirurgião e faz a cirurgia lá no hospital e cobra pelo credenciamento dele na operadora de saúde, a gente tem que ter algumas informações. Número da solicitação de internação e a senha, por exemplo, são informações que a gente tem que ver lá com o hospital, lá com o setor de pré-internação, com o setor de marcação de, de cirurgias. O médico também pode adiantar, sim, o nosso trabalho, já vir lá do hospital com essas informações para entregar para sua secretária, para o seu faturista, às vezes é próprio secretário do médico, o recepcionista que faz essa cobrança de honorário. Então, o médico já tem que trazer. Às vezes, o médico tem o seu próprio faturista. Então, essas informações a gente precisa ter para cobrar. Outra informação muito importante é o número da carteira, e é claro que a gente já vai ter, porque afinal o paciente é do médico, e o nome do paciente. Dados do contrato onde foi executado o procedimento, ou seja, os dados do hospital. É o código na operadora, o nome do hospital e o código do CNES. O que acontece é que o código da operadora pode ser um código, né, que a operadora fornece no momento do credenciamento, como pode ser o CNPJ do hospital. Então, a gente tem que saber qual é esse código, qual é esse CNPJ, para poder colocar aqui na guia também o código do CNES e o nome do hospital. Embaixo é o código de quem realizou o procedimento, tá? Se quem realizou o procedimento foi médico, e ele que é o credenciado na pessoa física, pode ser, sim, que seja CPF ou código de credenciamento. Mas e se for, ele tiver um credenciamento de pessoa jurídica, pode ser CNPJ
número de credenciamento, código lá da operadora de saúde, tá? E tem que botar o nome e o CNES também. A gente tem aqui data do início do faturamento e data do fim do faturamento. O que seriam essas datas? Seria a data de internação do paciente e a data da alta do paciente. Então, nesse caso aqui, o paciente foi internado no dia 10/5 e teve alta no dia 13/5. Ah, Abner, mas eu estou cobrando os honorários, mas o paciente continua internado. Então, nessa data final aqui, você vai colocar a data que você está cobrando, tá? É a data que você está cobrando. Então, a data de início vai ser a data da internação, mas a data final, como o paciente ainda está internado, vai ser a data que você está cobrando esses honorários, tá? E aí você vai poder cobrar normalmente, tá? E aí, finalizei essa primeira parte dos honorários, da guia de honorários, a gente tem que partir para a segunda parte, que é a parte da cobrança em si, onde a gente vai colocar a data, onde a gente vai colocar valores e vias de acesso. Também deixo para vocês uma dica muito bacana, que é o Clube do Faturista, que é o clube de membros aqui do canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Apenas R$ 7,99 por mês. Você clica aqui em Seja Membro e você tem acesso a diversos conteúdos próprios ali do Clube do Faturista, cálculos de procedimentos, explicações detalhadas e muitas outras informações, só R$ 7,99 por mês. Eu quero muito agradecer muito aos membros do canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Vocês, sim, fazem diferença aqui no canal. E, é claro, muito obrigado pelos comentários e as mensagens que vocês deixam aqui no canal. E a gente tem essas três cobranças. Por que eu trouxe essas três cobranças? Para explicar uma coisa. As três são a mesma guia, tá? São os honorários dessa mesma guia. Eu trouxe essas três cobranças para a gente ver três maneiras de cobrar, tá? Eu tenho 2 procedimentos, a data 10/5, a hora inicial e a hora final. Geralmente, o sistema de faturamento já faz esse preenchimento, tá? Mas também, se ficar em branco, não tem problema se for procedimento eletivo. Se ele for procedimento de urgência, se foi realizado em caráter de urgência e emergência, a hora inicial e a hora final precisa estar preenchido aqui na guia, tá? Horário precisa estar aqui. Caráter de urgência e emergência precisa preencher. O código da tabela 22, procedimentos e eventos em saúde, se eu estivesse cobrando um pacote de cirurgia, eu utilizaria a tabela 98, tá? Os códigos que foram, com certeza, autorizados, foram realizados, a descrição desses códigos e a quantidade, cada um foi quantidade de um. A primeira parada aqui que a gente tem é via de acesso, campo 24. Aqui eu tenho via de acesso 1, que é via única. Via de acesso 1 é via única, ou seja, sempre que a gente tem um procedimento só na guia, ou ele é o primeiro da cobrança, a gente vai colocar 1, que é via única, tá? O segundo procedimento aqui, a gente tem 2, que é mesma via, tá? Então, sempre que a gente estiver cobrando 2 ou mais procedimentos e do segundo em diante for na mesma via de acesso, é o código 2, mesma via. Coloquei aqui embaixo também, ó, porque eu vou explicar outra coisa daqui a pouco. Mas, se for numa via diferente, né? Se esse código estiver sendo cobrado por uma via diferente, a gente vai colocar o código 3. O código 3 é diferentes vias, tá? Isso faz diferença para a cobrança de honorários, tá? Para a operadora, porque justamente
Quando a gente está cobrando honorário de cirurgia, tem percentuais diferentes para procedimentos de mesma via e vias diferentes, né? 150, 170. E indicar a via corretamente sinaliza lá para a operadora de saúde que o valor que você está cobrando aqui faz sentido na cobrança, tá? Então, muita atenção na hora de preencher vias de acesso. Lá no site do Portal do Faturamento Hospitalar, o link está aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas as tabelas da TUS lá para baixar, também lá separadas, né, para você poder, e outros materiais também para você baixar. E esses materiais, o download é gratuito, tá? Solicitação de credenciamento, extensão, planilhas, modelos, tudo é gratuito. É só entrar lá e abrir o documento, arquivo, baixar. E baixa para o seu computador. E a técnica, que é técnica convencional, podia ser por vídeo e podia ser robótica também. Mas no caso desses procedimentos, é técnica convencional. Então, técnica vai ser tudo um, tá? Que é técnica convencional. Redução acréscimo. Aí essa parte da redução acréscimo causa muita confusão, às vezes, no faturista. Tem faturista que cobra assim, ó, redução acréscimo 1.00, 1.00 nos dois. E aí, aqui no valor, ele faz o escalonamento da cobrança. 100, 50. Gabriel, como você sabe que aí é 50? Porque aqui a via de acesso está me falando que é 50, ó. 2, mesma via. Se é mesma via, 50%. Então, tem faturista que cobra assim, a operadora paga. Tem faturista que cobra assim e a operadora paga também. Mas como assim, Abner? Ó, redução de acréscimo 1 significa que eu estou cobrando aquele valor e aquele valor mesmo, ó. 1.119,51, 1.119,51, porque 1.119,51 vezes 1.00 é ele mesmo, certo? Isso aí, beleza, matemática, né? Que a gente aprende lá no colégio. Agora, redução acréscimo a 0,50 significa que eu estou cobrando a metade daquilo, ou seja, se eu multiplicar 904,88 por 0,5, eu vou ter 452,44, que é a metade. Por quê? Porque é mesma via, tá aqui, ó, 2, mesma via. Então, é claro, se eu cobro assim, igual esse segundo exemplo aqui, 1.00 e 0.50, o valor unitário tem que ser o valor cheio do procedimento e o valor total, o escalonamento. Se eu cobro redução acréscimo 1.00, 1.00, o valor unitário já tem que ser o escalonamento, que aí ele vai repetir aqui o valor total, tá? Senão dá problema da glosa, tá? É claro, tem operadora de saúde que vai orientar, sim, você a cobrar usando a redução acréscimo corretamente, mas tem faturista que cobra assim e também paga normalmente, tá? Aqui no caso do vias de acesso diferente, ó, 3 diferentes vias, eu tenho 1.00 e 0,70, ou seja, eu tenho aqui os mesmos 904,88 do exemplo 2, só que 904,88 vezes 0,7 é 633,42. Porque aqui eu estou escalonando que o procedimento foi realizado em vias de acesso diferentes. Então, é 170. Então, você precisa entender esses escalonamentos do honorário, que tem na MB, que tem na CBHPM, então você precisa entender para poder fazer corretamente, tá? Inclusive, eu tenho aqui no canal alguns vídeos, tá? Você busca aqui no canal, você vai encontrar alguns vídeos explicando também outros tipos de cálculos no faturamento, tá?
Aqui no link na descrição desse vídeo, eu tenho cursos de faturamento hospitalar básico para iniciantes, faturamento médico para consultórios e clínicas, e tenho também curso de CBHPM e curso de AMB para cálculos, que eu vou explicar esse escalonamento. Então, quer aprender, quer desenvolver essa parte? Entra aqui no link na descrição e você vai conhecer os cursos que estão disponíveis no portal do Faturamento Hospitalar, cursos que eu ministro. Então, você vai aprender comigo, tá? Então, fechei essa parte da cobrança, beleza, tá aqui a cobrança, tá? Seja qual for ela, seja nessa versão, nessa ou nessa, fechei. E agora eu vou para a parte do profissional executante. Se eu tenho duas vezes aqui, se eu tenho dois procedimentos na cobrança, eu tenho que botar o nome do médico que fez o procedimento duas vezes aqui também. Porque cada linha aqui de baixo corresponde a uma linha lá em cima. Então, a primeira linha aqui de baixo corresponde à primeira linha aqui de cima. E a segunda linha aqui de baixo corresponde à segunda linha aqui de cima. Por isso que a gente tem que repetir o nome dele. Então, eu vou botar linha 1. Quem fez esse procedimento na linha 1? Foi o médico tal. Ele foi o que na cirurgia? Ele foi o cirurgião. Então, eu tenho que botar grau de participação 00. Essa tabela aqui do grau de participação está disponível lá no blog também, é só acessar, tá? Grau de participação 00. Se ele fosse o primeiro auxílio, 01, segundo auxílio, 02, terceiro, 03, né? Até 04, 05 é instrumentação, 06 é anestesista, tá? Então, a gente tem aqui essa cobrança aqui. Agora, tenho que colocar o conselho profissional dele, tenho que colocar o número do conselho e tenho que colocar também o estado e o código CBO dele. Código CBO, a tabela de CBO também está disponível lá no blog, tá? Aí aqui vem o total dos honorários, né, que é a soma dos códigos que eu cobrei lá em cima. Ah, Beni, mas a guia de honorários ela só tem cinco campos ali de botar código, só pode 5, mas o médico fez 10 códigos, 15 códigos. Gente, a guia de honorários você pode colocar quantos forem, tá? Você está fazendo pelo sistema. No papel, a impressa vem pouco espaço mesmo, né? Porque tem ali a, a dimensão, não vai caber. Mas quando você está fazendo pelo sistema, pelo site da operadora, você vai incluindo ali quantos forem necessários, tá? 10, 15 códigos, aí vai depender quanto está autorizado e quanto o médico já fez. Observação, se tiver alguma observação. Geralmente, quando a gente imprime uma guia de honorários do site da operadora, ou já vem autorizada, tem aqui uma observação do plano do paciente, ou se a operadora quer que você envie junto algum laudo, geralmente laudo histopatológico, né, anatomopatológico, né, se precisa enviar. Então, geralmente vem escrito aqui nas observações, ou também você pode escrever alguma observação para a operadora de saúde, tá? A data da emissão da guia e a assinatura do profissional executante, tá? Essa é uma guia para o cirurgião, mas é claro, a gente vai fazer de acordo com a equipe. Se a equipe tem cirurgião, primeiro auxílio, segundo auxílio, a gente tem que fazer uma guia para o cirurgião, uma guia para o primeiro auxílio, uma guia para o segundo auxílio, e assim por diante, para a instrumentação. Se tiver que cobrar o anestesista, tem que fazer uma guia para o anestesista também. Então, segue a cobrança, tá? Depois a gente exporta tudo isso e manda para a operadora de saúde, tá? Então, a guia de honorário, gente, é muito simples. Vou deixar aqui no card também, já fiz uma análise de guia de SADT aqui no canal. Então, vou deixar aqui no card. E é isso. Chegamos ao fim deste vídeo. Quero agradecer
a você que ficou comigo aqui nesse vídeo até o final, o pessoal que compartilha o vídeo nos grupos de faturamento, nas redes sociais, compartilha, clica aqui em compartilhar, se ajuda muito o canal a crescer muito, e ajuda as pessoas a aprenderem a maneira correta de se faturar, tá? Me segue lá no Instagram, tem muito conteúdo também lá no Instagram e, é claro, nas plataformas de mídias sociais. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Estamos começando mais um vídeo hoje aqui no canal. Então, se você está chegando aqui hoje, não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Toda semana eu estou trazendo novos conteúdos, novos vídeos, e aí o YouTube te avisa quando eu envio esse vídeo aqui no canal. Então já se inscreve, fica aqui por dentro de tudo que acontece aqui no Portal do Faturamento Hospitalar. É claro também, deixe o seu like nesse vídeo, seu like é muito importante para o nosso canal, para o canal e para o vídeo também. Hoje a gente vai falar sobre uma questão aí que muitas pessoas enviam para a gente, que é a diferença dos cálculos dos procedimentos AMB e CBHPN, né? Principalmente faturistas que estão começando aí no faturamento. Lembrando que todas as tabelas, elas têm suas particularidades, é claro. E a gente vai mostrar aqui, nesse vídeo eu vou mostrar aqui o básico, como funciona cada tabela, né? AMB, CBHPM, como é a estrutura, né? O cálculo. Eu trouxe aqui poucos slides, mas que dá para dar uma ideia do que cada tabela, a particularidade de cada tabela. Ah, na MB ainda, MB, né? Não é, já acabou, ninguém usa mais, não. MB, gente, é uma tabela mais antiga, mas pasmem, tem contratos ainda no faturamento com base AMB, tá? Poucos, mas ainda tem. E a gente precisa saber trabalhar com essas tabelas, principalmente os faturistas que estão chegando agora, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a tabela AMB é uma lista de procedimentos médicos, tá? Desde lá de 1990, a gente tem 4 edições principais aí que a gente via muito no faturamento há alguns anos atrás, hoje bem menos. Mas volta e meia tem algum contrato ainda assim. Que é a MB 90 é 92, que tem a valoração em CH, tá? Que é o coeficiente de honorários. E a 96 e 99, que já tem a valoração em reais. Claro, você pode ir lá no portal do faturamentohospitalar.com, clica aqui no link na descrição desse vídeo, você vai encontrar essas tabelas e diversos outros materiais para você fazer download gratuitamente lá no blog. E aí, essa tabela MB, é claro, ela tem outras particularidades de cobrança, como filme radiológico, quando a gente está cobrando raio-x, né, tomografia e outros procedimentos, a gente tem filme radiológico. Quando a gente está fazendo a cobrança de procedimentos cirúrgicos, a gente tem os auxiliares, anestesistas, e tem as demais regras de cobrança, as regras gerais e também as regras específicas de cada cobrança, né, as observações que alguns procedimentos têm. Mas o principal foco que a gente tem que ter é a valoração. Por quê? É como ela funciona. CH na 90 e na 92 e na 96 e 99 já é em reais. Mas, sabe, o que é CH? O CH é o coeficiente de honorários, tá? Então, a tabela AMB, ela vai ter aí, né, cada procedimento na tabela vai ter uma quantidade de CHs, tá? Por exemplo, esse primeiro exame aqui, ele tem uma quantidade de 220 CHs, esse tem 140, esse tem 100, esse tem 70. E aí, Abner, esse é o valor, então, R$ 220, R$ 140? Não.
CH é o coeficiente de honorários. O que vai determinar o valor do procedimento é quanto a operadora de saúde paga por um CH. Então, lá no contrato com a operadora de saúde, né, eu sempre lembro para vocês que o contrato com a operadora de saúde é o principal instrumento das cobranças que vai nortear aí tudo para a gente poder fazer as cobranças do faturamento, encontrar algumas regras, né? Então, contrato é uma ferramenta muito importante para o faturamento. Então, o contrato vai me dizer lá, olha, eu te pago 50 centavos por CH, olha, eu te pago 60, 65, 81, 79. Vai depender de cada contrato a quantidade, o valor que é pago por um CH. Então, para cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de um CH que o contrato diz e multiplicar por esse coeficiente de honorários. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor desse exame anatomopatológico, eu vou pegar, se o meu contrato diz que vai pagar 40 centavos por um CH, eu tenho que multiplicar 40 centavos por 220 e vou ter o resultado. Esse aqui, 140, eu vou multiplicar. Meu contrato diz, eu vou te pagar 55 centavos por CH, eu tenho que multiplicar 55 centavos por 140. E aí, eu vou ter o valor desse procedimento, tá? É claro, tem procedimentos na AMB, assim como tem na CBHPM, que além de calcular o CH, eu vou ter que calcular o valor do filme radiológico. Além de calcular o CH, eu vou ter que calcular os auxílios que participaram, o porte anestésico, tá? Vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre cálculo de raio-x, tá? Para vocês poderem entender como é que funciona esse cálculo de raio-x, tá? Mas, que é o filme radiológico, né, no caso. Mas, basicamente, a tabela MB é assim que funciona. Então, a gente é uma tabela, assim, digamos, eu acho, na minha opinião, mais simples de se trabalhar, mas a tendência é que ela deixe de ser utilizada por completo, né? Hoje, pouquíssimos contratos a gente vê com tabela base AMB, tá? No faturamento, e a tendência é que ela deixe de ser utilizada. Ela era para ter deixado de ser utilizada há muitos anos, desde que a CBHPM entrou em circulação lá no início dos anos 2000. Mas isso é uma história para outro vídeo. É claro, se você quer aprender a utilizar a tabela AMB completamente lá, fazer todos os cálculos, tem curso aqui no link na descrição desse vídeo. Você consegue acessar o curso de AMB. Você consegue aprender, tem bônus também. Você pode acessar. E na CBHPM, Abner, como é que funciona? Né? A CBHPM, gente, é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Ela, por si só, assim como a gente viu lá na NB 90, 92, ela não coloca preço nos procedimentos, não coloca valor nos procedimentos, né? Ela vai classificar aí os procedimentos de acordo com a sua complexidade técnica e outras questões definidas lá pela Câmara da AMB, da Associação Médica Brasileira, juntamente com as demais associações de especialidades do Brasil. Então, eles vão classificar aí esses procedimentos, do mais complexo para o menos, etc. E aí vai ser colocado em cada procedimento os seus portes, né? E, de acordo com os portes, a gente consegue ver a faixa de valoração lá no comunicado oficial. Então, quando a gente está trabalhando com a tabela MB, é muito importante, quando a gente olhar no contrato, eu sempre bato nessa tecla, que é a tecla do contrato. O contrato sempre vai dizer qual tabela, qual ano, etc. Então, olhe no contrato, tem que ver qual a versão da CBHPM que está contratada para eu fazer essa cobrança. Então, eu tenho lá, é a quinta edição, 2008, 2010, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Então, tem que ver qual tabela CBHPM, perdão, está contratada para o meu faturamento. Por quê?
Porque a tabela CBHPM ela é atualizada periodicamente, então a gente tem inclusão de procedimentos, a gente tem modificação de procedimentos, exclusão, modificação de porte, modificação de UCO, modificação de nomenclatura, a gente tem mudança em algumas regras gerais, mudança em algumas regras específicas dos procedimentos. Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai ter uma cobrança incorreta, a gente vai ter esse problema. E essa cobrança incorreta, ela pode ser a mais e vai causar glosa no faturamento, né? Ou ela pode ser a menos, e a gente está causando prejuízo no faturamento. Então, qual é a versão contratada? Beleza. Olhei a versão contratada, eu tenho que ver qual o ano do porte e da UCO. Por quê? Porque todo ano tem atualização desse comunicado oficial aqui da CBHPM, que esse comunicado oficial daqui da CBHPM mostram os 14 portes, tá? Com seus 3 subportes, a valoração, ou seja, a faixa de valoração de cada um e também o valor de uma UCO, de uma unidade de custo operacional. Então, todo ano eu tenho essa atualização, ele é revisado, ele é, reajustado de acordo com a inflação aí. Então, eu posso sim ter no contrato designado CBHPM e UCO do mesmo ano, então o contrato pode vir assim, CBHPM 2008, portes 2008, UCO 2008, ou seja, tudo do mesmo ano, mas também o contrato ele pode me dizer que a tabela CBHPM é de 2012, mas você vai usar os portes de 2013, ou seja, você vai pegar esse comunicado oficial aqui de 2013. Você pode, por exemplo, ter no contrato assim, CBHPM 2016, portes 2011, UCO 2011. Então, você tem que utilizar a tabela de 2016, mas com os valores de 2011. E aí é muito importante para a gente poder fazer o cálculo correto. Então, qual é a versão contratada e qual é o ano do porte e da UCO para a gente poder encontrar o valor correto, tá? Se tem desconto ou acréscimo. Lembrando que uma das regras gerais da CBHPM lá é, é admitida banda de até 20% para mais ou para menos, ou seja, os contratos eles podem ter aí um desconto ou um acréscimo. E esse desconto ou acréscimo pode ser em cima do porte, pode ser em cima da UCO ou pode ser em cima de ambos. Ou pode ser, por exemplo, o porte com desconto e a UCO com acréscimo, ou vice-versa. Então, a gente tem que ver lá no contrato quanto é esse desconto. É 10%? É 5%? Ou quanto é esse acréscimo? É 15%, 17%, enfim. E aí, se eu tenho 10% de desconto no porte e o procedimento é um C, eu tenho que descontar 10% de desconto desse um C para poder cobrar no faturamento, tá? E aí eu tenho também na CBHPM, além das regras gerais, eu tenho cálculos de filme radiológico, auxiliares, anestesia e demais regras de cobrança, tanto observações específicas de cada procedimento. Então, se eu tenho esse tipo de cálculo ali no faturamento, eu preciso prestar atenção. E aí, para eu calcular, eu preciso olhar o porte e o custo operacional de um procedimento. Então, por exemplo, se eu quero fazer o cálculo desse primeiro procedimento aqui, eu tenho que calcular o porte, um C, vou voltar aqui e ver qual é o valor de um C, vou calcular aqui 1,06 de custo operacional, aqui uma UCO eu tenho que multiplicar 1,06 por 20,47, ou quaisquer que seja o, o ano lá, né? A UCO modifica a cada ano. Vou fazer esse cálculo e vou somar o resultado que eu calculei do porte e o resultado que eu calculei da UCO, vou somar. Se tiver o filme radiológico, também tem que somar o filme radiológico. Alguns procedimentos têm filme radiológico, né? Claro, aqui no link na descrição desse vídeo você encontra cursos completos de tabela CBHPM para você poder aprimorar e, né, estudar mais, aprimorar seus conhecimentos em CBHPM e fazer um faturamento correto. Então,
É muito importante a gente entender esses cálculos, até para a gente poder fazer um faturamento mais assertivo. Quando a gente está fazendo esse faturamento mais assertivo, a gente diminui o risco de erros e glosas desnecessários no nosso faturamento. Então, a gente precisa prestar atenção qual tabela está contratada. Claro, podem ter outras tabelas contratadas no faturamento, podem, inclusive, tabelas próprias das operadoras de saúde, que já vem com valor lá é, na tabela, não precisa fazer o cálculo de cada item, o valor já vem ali completo na tabela. É claro, gente, é, isso é um assunto para o próximo vídeo. A gente pode trazer aqui cálculos de tabelas próprias das operadoras, tá? Lembrando que no Clube do Fatorista a gente tem todos esses cálculos lá para você poder assistir, pagando apenas R$ 7,99 por mês, clicando aqui em Seja Membro. Você tem acesso a esses vídeos, explicações e cálculos de faturamento, tá? E é isso, chegamos ao final desse vídeo. Eu te agradeço por você que ficou até aqui. Me ajuda muito compartilhando esse vídeo nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. É claro que lá no portal do faturamento-hospitalar.com você encontra diversos cursos, materiais gratuitos para download, como tabelas, você encontra também é, além das tabelas, solicitação, documentos de solicitação de credenciamento para você baixar e utilizar, e também tabelas de faturamento, tá? Muito conteúdo, é claro, você tem lá podcasts e diversos conteúdos para você ler, e-books para download e outros materiais, como aulas e vídeos, tá? Te espero lá, te espero em todas as minhas redes sociais. Até lá. Tchau.